A sensação de não pertencer a lugar nenhum é muito comum aos daydreamers, e a falta de pertencimento ou o senso de pertencimento ferido tem sido apontado como uma das principais causas para os devaneístas em excesso. Hoje eu quero falar um pouco do que tem sido apontado como as causas dos devaneios excessivos e falar um pouco da minha experiência com cada uma dessas causas. A primeira causa que se fala é de que os devaneios excessivos vêm de uma falta de regulação emocional. Uma pessoa que não consegue lidar com variações de emoções e se relacionar bem com essas emoções, ela tem os devaneios como uma fuga. Então, se uma pessoa sente raiva constantemente e ela muda para uma situação de euforia, de extrema felicidade, ela lida com isso através dos devaneios, através dos sonhos. Ela coloca essas emoções em situações imaginadas. Outra causa que pode ser apontada tem sido os traumas de infância. Obviamente, gente que viveu traumas muito fortes tem uma série de mecanismos de escapar dessas emoções. Pode ser gente que sofreu abuso sexual, violência pesada em casa, né? Crianças que viveram em extrema situação de incerteza, pobreza, pais alcoólatras ou viciados em drogas, pais agressivos, ou então somente não, porque isso não é pouca coisa. Pais muito controladores, que foi o meu caso. Tenho uma relação com minha mãe de extremo controle. Ela sempre foi muito controladora comigo desde a infância. Isso era ela decidia tudo por mim, desde o que eu comia, do que eu vestia, nada era perguntado, tudo era ditado. É assim que tem que ser. E ela era extremamente crítica. Tudo que era feito vinha assim, com muito poucos elogios. Na verdade, eu não lembro na minha infância de ter recebido elogios nenhum. Eram sempre tudo muito criticado, e eu sempre ficava naquela expectativa, né? Aquela ideia suspensa de que qual vai ser a próxima crítica. Eu não vou fazer isso aqui porque não vai ser apreciado. Era uma ameaça, sempre estava ali. Porque eu não lembro de nenhum caso específico, mas eu lembro da sensação do criticismo constante. E essa sensação de tanto da crítica quanto do controle, ela permaneceu até a minha vida adulta, praticamente. O terceiro caso que se pensa como causa do devaneio é a exclusão social. Crianças que têm pouca sociabilidade, não conseguem participar de atividades na sua comunidade ou na sua família, que sofrem bullying, que são rejeitadas dentro do seio familiar ou por seus pares, por crianças da mesma idade. No meu caso, eu sempre fui uma criança e uma adolescente obesa, e eu sofri alguns episódios de constrangimento por conta disso. Eu tenho alguns episódios muito bem marcados em diferentes momentos da minha vida nesse assunto. Eu tive um episódio que eu tava brincando com meus colegas de rua e eu ganhei uns apelidos relacionados a ser gordo, né? Sempre tinha de tudo, né? Baleia, fofão. Esses são os que mais me lembro. E um episódio específico que eu ganhei o apelido de Fofão, que eu tinha umas bochechas muito grandes. Fofão é aquele boneco palhaço, né, que fazia... Ele tinha tanto o boneco, a boneca mesmo do Fofão, quanto tinha o personagem na televisão. E o que eu lembro é um garoto que era meu vizinho. Ele pode passar 1000 vezes por mim hoje, eu não vou lembrar dele. Mas eu lembro daquele dia especificamente, foi ele que me apelidou de Fofão. Todas as crianças ali de volta, inclusive eram todos da família dele, né? Todo mundo ficou rindo ali. Foi um momento de humilhação para aquela criança. Eu não lembro exatamente qual era a idade que eu tenho, mas eu era pequena. Mas essa é uma memória vívida que ficou. Eu tive outro momento na escola, já com 11 anos, se eu não me engano. Foi um acidente, eu esbarrei em outra menina no corredor da escola. Mesmo pedindo desculpas, ela se voltou pra mim e me agrediu com muitas ofensas por eu ser gorda. Apesar de ter sido um acidente, ela usou aquele momento para descarregar em cima de mim. Isso foi o segundo constrangimento que eu tenho muito vívido, mas eu lembro assim de ter uma sensação generalizada também, do mesmo jeito que era a sensação generalizada de sempre ser criticada pela minha mãe. Eu também tinha essa sensação generalizada de que eu ia ser motivo de chacota por conta da minha obesidade. O
segundo momento de constrangimento que eu tinha, e aí eu não tinha muito o que fazer, porque eu só me dei conta disso quando já na vida adulta, que é o que eu chamo de a culpa do chevette, porque eu cresci em um bairro de muita pobreza, assim, no início ali, na década de 90 era muito pobre mesmo. E meu pai tinha um pequeno bar na localidade e que passou a ser muito bem frequentado. Ele e minha mãe trabalhavam noite e dia nesse bar para fazer o negócio dar certo. Eu ficava ali com minhas tias, com minhas primas, com quem dava, enquanto minha mãe e meu pai estavam trabalhando. E por conta desse trabalho, a gente adquiriu algumas coisas. Então a gente, em comparação ao que as pessoas podiam ter naquela localidade ali, a gente tinha uma casa muito boa, né? Uma casa bem construída, que tinha cerâmica. Hoje parece nada, né? Mas tinha cerâmica, tinha uma grade, era um primeiro andar. Eu estudava em colégio particular. E meu pai, assim que pôde, comprou um carro que era um Chevette. E foi um grande acontecimento, que era um carro zero, um Chevette zero. E foi um grande acontecimento. E aí, com esses momentos, eu sabia muito bem de onde vinham essas coisas. Eu não sabia que essas coisas estavam caindo do céu. Eu sabia que tinha muito esforço dos meus pais por trás. Então eu sempre dei valor. Não era algo que eu não dava valor. Mas, em comparação com as outras pessoas da rua, sempre foi jogada na minha cara de que eu era melhor que eles. Eu nunca me coloquei nessa situação. Nem meus pais nunca me colocou nessa situação. Mas eles, a vizinhança nos colocou nessa situação porque a gente tinha alguns bens materiais a mais. Então isso volta e meia era jogada na cara, assim, de que eu não ia em tal casa porque era uma casa de pobre. Eu não conversava com tal criança porque era uma criança de um pai pobre. Esses valores foram imputados em mim, mas eu nunca pensei dessa forma. Nem tinha como. Isso nunca foi uma discussão em casa. Nunca foi o valor da exclusão nunca entrou na minha casa. Pelo contrário. Só na vida adulta eu percebi que eu era culpabilizada pelos meus pais ter tido algum sucesso financeiro, mesmo localmente. Então tinha muita culpa. Eu lidei muito mal com essa culpa, porque eu não tinha culpa de nada. Elas que tinham uma relação muito ruim com o sucesso de outros. E isso leva a gente à quarta causa dos devaneios excessivos, que é o senso de pertencimento, ou a falta de um senso de pertencimento, que é quando você não acha que não pertence ao lugar que você vive. Nada te faz ser apreciado, você se sente um peixe fora d'água o tempo todo, as pessoas que ao teu redor não têm os mesmos interesses, não têm talvez a mesma ambição, não têm os mesmos valores, e tá sempre pisando em ovos ali com as pessoas. Você tem dificuldade de se conectar mesmo com o lugar, com as pessoas. E eu tive muito isso, desde a infância até a adolescência, mas ficou pior na vida adulta. Na vida adulta que eu falo no início dos meus 20 anos. Foi quando houve uma desconexão um afastamento maior mesmo do que eu queria para minha vida, do que eu queria estudar, de que eu era uma pessoa que gostava muito de ler, que eu gostava de ver filmes, eu gostava de sair para andar, para ver lugares diferentes, aqui na minha localidade mesmo. Não estou falando de viagens internacionais, não. Eu gostava de conversar com pessoas diferentes, eu gosto. Esse valor que eu dava à sociabilidade, ao crescimento intelectual, eu percebia que isso não era tão valorizado na minha família estendida, não era tão valorizado no meu bairro, e os devaneios me ajudaram muito nesse sentido. Não estou dizendo que eu vivi meus sonhos na minha cabeça, não, mas eu conseguia me ocupar e me motivar, na verdade, através dos meus devaneios para perseguir mais conhecimento, para ler mais, para buscar mais atividades. No meu sentido, os devaneios sempre foram mais no sentido de consumo. Eu nunca consegui levar meus devaneios para o outro lado da questão, que é o de criar. E isso, inclusive, é uma das formas que os terapeutas e os psicólogos acreditam que seja uma forma de se livrar dos devaneios, que é você usar as principais características de seus devaneios para criar coisas, para você melhorar a sua vida, você fazer na vida real o que os seus personagens fazem nos seus devaneios. Mas isso é assunto para outra conversa. E por fim, a última causa apontada para os devaneios excessivos
negativos. A hiperexcitabilidade, que é quando uma pessoa é muito sensível ao ambiente externo. Eu consigo me ver muito nisso, porque os meus gatilhos sempre vêm muito de música, vêm de vídeos, de filmes, de livros, sempre de notícias que me causam uma emoção muito forte. O que se acredita é que o devaneio, ele permite ao daydreamer lidar com essa emoção, essa emoção muito forte que a pessoa sentiu. No meu caso, é muito comum quando eu lido com raiva. Eu leio uma notícia que me dá muita raiva ou uma notícia que me dá muita indignação. Eu percebo que eu devaneio um pouco, mesmo rápido, sei lá, por 2 minutos. Uma versão idealizada de mim, alguma coisa, ou qualquer outro personagem que vem à cabeça, entra em uma conversa para tratar daquele tema que me causou raiva ou indignação. Ele tenta resolver, a personagem tenta resolver o assunto. Ou conversa com um especialista, a personagem mesmo se torna um especialista no assunto e dá uma resposta para aquela notícia que causou a raiva. Isso é uma forma de eu me conformar, me acalmar com aquilo ali. De um tempo para cá eu venho me entendendo que sou eu me explicando que aquilo ali não é nada demais. Tem como eu resolver de outra forma. A resposta para aquela indignação é essa aqui. E meu personagem desenvolve essa resposta. O que não é de todo ruim. Então, apesar de eu ter uma experiência muito ruim com os devaneios, por conta da procrastinação, da distração, que é coisa que eu vou falar também em outro episódio, nesse caso da hiperestabilidade, é muito bom, porque ali rapidamente minha personagem vem e eu resolvo o assunto. Seria como eu sentar e escrever, eu externalizar a minha solução para aquela notícia que me causou raiva ou indignação. O que seria muito bom também. Tem gente que faz isso, posta no Twitter ou no Instagram, dá uma resposta lá desaforada a alguma coisa e pode até causar mais fricção, até atrito com um seguidor, com uma família ou alguma coisa. Nesse sentido, é melhor ficar na cabeça mesmo. Fica ali 2 minutos, depois aquela raiva passa e a gente tem muita coisa para lidar durante o dia. Tem coisas muito mais importantes para fazer durante o dia do que ficar acumulando aquela raiva ali. Mas acontece, é uma forma de defesa. O devaneio, ele se faz presente quando essas emoções fortes estão presentes mesmo. Nos próximos episódios eu pretendo falar das distrações, dos devaneios, vai falar também das possíveis soluções. E é isso.